Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a nossa videoaula, até coloquei lá atrás, não sei se dá para ver direito, né, as páginas 15, 17 e a página 18. E a atividade de aula, página 16 até a página 19, que a gente tem um texto, as questões elas não são muito grandes, são pequenininhas, parece que tem muita página, mas na verdade não tem muita atividade, as atividades são poucas. Nós vamos falar hoje sobre renascimento ou classicismo, né? Tanto faz ou um nome ou o outro, tanto faz, né? Porque o classicismo, na verdade, foi um movimento artístico-cultural, né? Que vai se referir aos modelos da antiguidade clássica, ao modelo greco-romanos, né? E renascimento foi esse período, né? De transformações mesmo, né? De renascimento, de uma nova mentalidade do ser humano. Passa do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Teocentrismo seria Deus no centro, Deus no centro, e o antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de todas as coisas, tudo é mais voltado para o ser humano, né? Então, isso vai acontecer quando? No século XVI, né? Então, no século XVI vão ocorrer muitas mudanças, né? Vai passar do feudalismo para o capitalismo, mudanças políticas, culturais, econômicas, vários tipos de mudança a gente vai ter nesse período aí como um período de renovação, de mente renovada, né? Então esse período de transformação, de ideias mais iluministas surgindo, e a gente vai saber, né? Iluminista que eu digo não é decorrente iluminista não, mas mais clara, né? Vindo à luz outros pensamentos, outras atitudes, o homem vendo que ele tem condição de mover as coisas, ele tem condição de realizar as coisas. Então isso tudo vai surgindo nesse período, e esse período é chamado de quê? De renascimento, porque até então o sistema era feudal, né? Os senhores feudais, o que tinha mais era o que mandava, Deus como centro, né? Tudo se tinha para explicação, por exemplo, de um vento muito forte, quem explicava isso era o divino, era Deus que podia explicar. E mais tarde a ciência ela vai chegar e vai dizer assim, não, Deus não explica isso não, quem explica isso aí é a ciência. Então o antropocentrismo ele começa a ter essa forte presença, né? Então, esse período de transformações que eles queriam, na verdade, compreender o papel do homem no mundo, ele é chamado, então, de renascimento, né? Porque o homem vai ter um papel fundamental, um papel muito importante no mundo, né? E aí eles queriam compreender até onde vai esse papel, como que isso funciona. Então, na verdade, o Renascimento ele vai ter início, né, no século XIV na Itália e depois vai se estendendo para o resto da Europa. Quais seriam os seus princípios? A visão antropocêntrica e a valorização da razão, né? Disso aqui, ó, ser racional e não mais emotivo. A ciência ela vai passar a explicar os fenômenos, né, que era diferente da religião, ou seja, as experiências, as possibilidades humanas, era o que na verdade ia prevalecer nesse período do romantismo, né? Tudo aquilo que fosse possível ao homem fazer, as conquistas, as navegações, as criações, né? Tudo isso aí era muito mais importante, né? Então o Renascimento ele vai valorizar aquilo que é da razão, aquilo que é racional. O ser humano ele vai se voltar para as descobertas, né? Além das marítimas que se faziam, vai se voltar para a medicina, para a astronomia e para outras ciências afora, né? Então a gente vai ver que o Renascimento, ele também não vai acontecer não é só na medicina, não é só na literatura, não. Ele vai acontecer também nas artes, de uma forma geral, entendeu? Pessoal, desculpa o barulho aí do WhatsApp, tá bom? Essa arte é como criação de uma realidade perfeita. Você vê que os pintores da época eles vão fazer essa pintura e vai retratar muito bem a realidade, uma realidade que é retratada de uma forma muito perfeita. Então nesse período do Renascimento que também vai surgir o conceito de arte e o conceito de artista. Né? O artista, na verdade, ele passa a ser um sujeito culto, um sujeito intelectual. E para você ter uma ideia, o pintor, por exemplo, vamos pegar o pintor, ele se enquadrava
como assim, tipo assim, a mesma profissão que um sapateiro, que um ferreiro, era nessa condição aí. Se fosse hoje, a gente diria assim, ó, toda profissão é válida, né? Aí a gente pegaria assim, ela vai se igualar, tipo, por exemplo, se ganhasse um salário. Uma pessoa que é trabalhador braçal, ou que trabalha e recebe um salário mínimo, seria mais ou menos isso em que o pintor ele estaria equivalendo. E aí, com o renascimento, com essa valorização do ser humano, o ser humano ele passa a ter, o pintor no caso, ele passa a ter um valor maior, né? Ele é já chamado de sujeito culto, intelectual, que tem uma visão mais perceptiva, né? Com mais detalhes acerca da vida, né? A gente vai ver que tem muita obra de arte bacana nesse período aí, né? Tem muito material bacana nesse período aí, né? E aí a gente vai ver que a burguesia, para se ascender mais ainda, ela começa a investir, né, nas artes. Por isso que a burguesia, na verdade, começa a investir nas artes, porque o pintor ele toma um novo patamar. E aí a gente vai ter também o classicismo renascentista em Portugal, que também foi um período muito importante para Portugal, né? Portugal vai desenvolver muitos conhecimentos, principalmente sobre a navegação, né? A gente vai ver que o Portugal ele descobre o caminho marítimo para as Índias, faz a descoberta do Brasil, ou seja, esse período renascentista para Portugal também favoreceu muito, né? E o crescimento econômico fez com que as classes mais favorecidas ostentassem mais ainda, né? As classes mais abastadas ficassem muito mais abastadas ainda, né? Então favoreceu e oprimiu o pobre, né? Então é nesse período também que vai ter aquele fato histórico do rei Dom Sebastião em Portugal, que ele acaba sumindo, né, numa batalha, ele desaparece nessa batalha e também nunca mais encontraram os corpos dele. O corpo dele, desculpa, gente. E aí a gente vai ter também, dentro da literatura, Sá de Miranda, né, que foi o introdutor do Renascimento, né, em Portugal. E Sá de Miranda foi um escritor, né, ele é um escritor português da época, mas antes dele trazer as ideias renascentistas para Portugal, ele viajou muito, né, principalmente pela Itália. E ele vai trazer, junto com a sua literatura, junto com a sua criação, o soneto, né, que a gente vai ver mais à frente Cadinho Camões. Camões também vai trabalhar muito com soneto, mas tudo isso a partir daquilo que Sá de Miranda traz. Vai trabalhar com as sextilhas, versos de 7 sílabas, e 8 sílabas, 10 sílabas, né? Então ele foi o pioneiro do Renascimento em Portugal, porque ele começou a ver, né, as produções baseadas na antiguidade clássica e começa a trazer isso para o seu texto, né? E ele também, além de escrever texto poético, ele também vai escrever poesia, algumas peças de teatro. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso conteúdo e daqui a pouco a gente se vê lá na nossa aula, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Beijinho, fica com Deus.